Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre tributos, especificamente sobre o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, aqui em Diamantina. Quem veio conversar comigo, com a gente aqui no Painel Livre, é o secretário municipal da Fazenda, Daniel de Castro Ramos, que atendeu o nosso convite. Eu quero agradecer a você que nos acompanha pelas redes sociais. Estamos ao vivo no Facebook, também no nosso site tvvalenet.com.br. Estamos transmitindo no canal 7 analógico, no canal 34 digital e lembrando que o programa já está disponível na nossa plataforma no YouTube. Tá? Então, se você quiser rever, basta acessar o canal da TV Vale no YouTube. Daniel, que prazer em revê-lo, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Marconi. Obrigado aí pelo convite, viu? A gente que agradece, tem muito que esclarecer, Porque quando a gente fala de IPVA, IPTU, impostos, o que é o IPTU? Então, Marconi, antes de falar propriamente dito o que é o IPTU, é bom saber que para financiamento da máquina pública, a máquina pública se mover, para as políticas públicas serem desenvolvidas, para a gente prestar serviço para o cidadão, e não só serviço, mas obra, infraestrutura, precisa da arrecadação. Isso é feito através de tributação. O IPTU é um dos tributos de competência do município. É o imposto predial e territorial urbano, incide, sendo bem sintético aqui, incide sobre os imóveis. Ou seja, alguém tem um imóvel, ele tem que pagar o IPTU, não é isso? Ele tem que pagar o IPTU. Quanto que o município arrecada de IPTU hoje? Eu vou pegar o ano anterior, que foi fechado, nós arrecadamos cerca de 4,5 milhões com IPTU, sendo que 3 milhões foi de pagamento do exercício mesmo, e o restante foi de dívida ativa, de exercícios anteriores, cobrados através de dívida ativa. Ou seja, do total de valores que o município movimenta, é um valor bem baixo, Relativamente baixo, relativamente baixo. Quanto que é a previsão orçamentária? 200 milhões? Hoje deve estar A nossa hoje, ela global, juntando o Funprev e a Câmara, está 300 milhões. 300 milhões, 300 quer milhões. Dizer, menos 3%? Menos, mais ou menos isso. Mas o que acontece assim, vamos lá, o IPTU nosso, ele está um pouquinho defasado, sabe? Ele tem que fazer uma correção, ele é feito através de lei, o Executivo faz o estudo, de como chegar ao valor real dos imóveis, encaminha para a Câmara e é aprovado. Nós estamos nesse processo de estudo, tem que fazer uma revisão disso aí, mas com o que estava previsto na lei orçamentária e com o que foi arrecadado, a diferença não é tão grande, não. Estava prevista a arrecadação de 6 milhões para o ano anterior, 21, que nós ainda estamos em andamento 22, e nós arrecadamos aí 5 milhões, 5,5. Quer dizer, no global, no montante global, ele é um valor pequeno, mas ele é fundamental para a manutenção. Fundamental. Fundamental. O que a gente pode ver aí quando se fala, o seu IPTU está sendo gasto em que, por exemplo? O IPTU, ele é arrecadado e na arrecadação municipal tem duas formas, Tem os recursos vinculados, que são aqueles de saúde e educação, e recurso livre. O IPTU é uma forma de receita que é um recurso livre. Ele não pode ter destinação específica. Não pode ter destinação específica, justamente. Aí ele financia o quê? Tudo, Tudo. A máquina, o andamento da máquina ali, os serviços, Que quando se fala assim, o serviço, está pagando só o servidor, não. A máquina está andando, serviço de saúde está sendo prestado, educação está sendo, tem serviço de educação, serviços educacionais, obras de infraestrutura são feitas com financiamento de IPTU também, Então, a vida do cidadão aqui em Diamantina, todo serviço que é prestado, toda obra que é feita, o IPTU está ali presente. Daniel, quanto custa o IPTU no centro de Diamantina e nos bairros, nos distritos? Como é que isso é feito? Então, Marconi, é como eu havia dito anteriormente, Existe uma planta geral de valores, que é a planta genérica de valores. Essa planta ela é feita, na época, a nossa, por exemplo, é de 83. Os valores vêm sendo só corrigidos a título de inflação.
mas não estão sendo corrigidos com relação ao valor real do imóvel, né? Além dessa planta, que a planta define os valores de acordo com o bairro e de acordo com os distritos também, na época, né? Então, para chegar a esse valor por bairros e por distrito, leva-se em conta essa planta e alguns fatores corretivos, que é, por exemplo, se um bairro ou a rua tem muito aclive, muito declive, se tem área construída, se essa área construída é de um padrão A, ou de um padrão B, ou de um padrão C. Então, são esses fatores que levam em conta para chegar ao valor do IPTU. O que acontece? O valor, ele é assim, ele não é tão genérico, não. Ele é meio individualizado. Ele tem o perfil genérico, por exemplo, do bairro X. O valor dos imóveis pela planta genérica é X. Mas tem esses fatores corretivos para cada imóvel. Mas vamos pegar aqui o IPTU de um imóvel no bairro da Palha, um outro imóvel mais ou menos idêntico no Vale dos Diamantes, por exemplo. Aí tem uma diferença. Onde é mais caro? Tem diferença. O Vale do Diamante é mais caro. Né? Leva-se em conta, que eu estou te falando, o valor de mercado, e além do valor de mercado, há algumas melhorias também. O Vale do Diamante, por exemplo, é um bairro mais... Ele foi mais planejado, né? O bairro da Palha, ele tem as peculiaridades dele lá. Houve um crescimento um pouco desordenado, né? E isso reflete na valorização do imóvel e, via de consequência, no valor do IPTU. A gente fala muito, eu gosto muito da área tributária, então a gente precisa, por exemplo, eu ia até perguntar ao prefeito aqui na vinda dele aqui no Painel Livre, e acabou que não deu tempo. No Largo Dom João, estamos tendo ali uma obra muito grande que vai valorizar muito os imóveis naquela região. Eu ia questionar sobre a contribuição de melhoria, se o prefeito estava pensando em algo nesse sentido. Mas o IPTU ali vai aumentar? Então, o que acontece? Para o IPTU aumentar por si só, ele depende da planta de valores, da atualização dela. Mas nós estamos num processo de recadastramento. Pode ser que nesse recadastramento verifique aqueles imóveis lá, houve acréscimo de área construída, o padrão do imóvel é X, é B, houve uma valorização de mercado também, mas necessariamente não vai aumentar o IPTU. No primeiro momento, não. Não. Né? Poderia ser cobrada uma contribuição de melhoria, né? Isso também está sendo estudado, porque a contribuição de melhoria é justamente para isso, né? Imóveis são valorizados em decorrência de uma obra pública de grande vulto, né? E quando dá essa distorção, né? O imóvel valia X e passou a valer 3X por causa da melhoria do poder público. Aí existe essa contribuição de melhoria, justamente isso, esse viés, né? O poder público melhorou demais, de tabela melhorou demais o valor do imóvel, em consequência, há uma tributação com contribuição de melhoria. Diamantina tem muitos imóveis irregulares que não estão pagando, não são devidamente cadastrados, né, para a cobrança do IPTU. Marconi, assim, o levantamento que a gente faz assim, por alto, a gente acredita que tenha mais ou menos entre 30% e 40% de imóvel não cadastrado, é com cadastramento irregular, que o recadastramento corrigiria isso. Por exemplo, existem lotes que estão no nosso cadastro como lote, mas já tem uma área construída, entendeu? Eu acho que falta de cadastro mesmo é muito pouco. É mais o recadastramento que os imóveis estão mais irregulares por conta de cadastramento defasado. E nós estamos no trabalho aí de fazer recadastramento, alguns bairros já foram recadastrados e isso é permanente. Esse projeto dessa revisão, porque esse mapeamento, você disse, de 83, né? Se fizer isso, esse valor pode aumentar muito? Pode. Nós acreditamos assim. Hoje está previsto, por exemplo, em orçamento, uma arrecadação mais ou menos de 4, 5 milhões de IPTU, só de IPTU. Eu acho que a gente dobraria isso aí. Mas já está tendo um trabalho de... Tá, a gente estamos caminhando para isso. Desculpa. O mais importante nisso aí é o georreferenciamento, sabe? Fazer um serviço de georreferenciamento
e para levantar realmente hoje... o tamanho dos imóveis, onde cresceu, né, a valorização deles. Mas hoje a gente já tem algumas tecnologias, né, de drones, por exemplo, que isso pode facilitar muito, não sei o custo disso, de repente é mais caro também, mas que isso pode facilitar muito o trabalho, realmente é possível, né? É possível. O que acontece é o seguinte, Marconi, nós estamos aí com o trabalho de recadastramento não é necessariamente um trabalho para modificar planta de valores, né? Recadastramento é uma coisa, planta é outra. Por exemplo, nós fazemos recadastramento aí de um bairro onde alguns lugares eram lote e viraram casa, beleza. Mas o valor venal ainda está de acordo com 83. Então, ocorre um acréscimo, mas não o acréscimo real que deveria acontecer. Só a planta vai fazer isso. Para a planta fazer isso, o que você falou aí é pertinente, precisa... Hoje tem tecnologia para fazer isso e eu entendo que o custo-benefício compensa. Bom, estamos falando sobre o IPTU, né? Falando sobre tributos, especificamente o IPTU. Quem está com a gente aqui é o secretário da Fazenda de Diamantina, Daniel de Castro Ramos. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes.